Bom dia. Bom dia. Bom dia para você de casa. Espero que o clima aí esteja tão agradável quanto aqui. Estamos entrando aqui no inverno, está bem mais fresquinho, tudo bem verdinho também pela quantidade de chuva que tem. E tem sido uma bênção. Espero que você também tenha recebido muitas bênçãos do céu. Amém. É uma grande bênção de nós estarmos aqui agora, iniciando um dia buscando ao Senhor. Bom dia. Bom dia. Então, nesse momento, nós vamos orar, pedir a presença do nosso Deus e pedir a bênção do Senhor para você também aí do outro lado. Querido Pai, nós nos entregamos em Teu altar nessa manhã, dizendo, Senhor, que pertencemos a Ti e queremos que os Teus planos e a Tua vontade para esse dia se cumpra na nossa vida. Seja com os nossos irmãos que estão ali do outro lado, que a Tua bênção, que os Teus planos se realizem na vida deles também. Em nome de Jesus, amém. Amém. E hoje é um dia de muitas atividades, né? Sim. Mas das atividades mais importantes e que a gente não deixa de fazer em nenhum dos dias é de trabalhar e orar também. Isso a gente faz todos os dias. Como Jesus, né? Jesus trabalhava e cantava. Jesus trabalhava e se conectava com Deus. Então a gente trabalha, canta, ora, para o coração não se desligar do Deus eterno. Amém. Vamos cantar juntos então o hino 231, Trabalhar e Orar. Amém! Como é gostoso louvar a Deus, né? E também é muito bom aprender a palavra. Amor, antes de vir pra cá, você já sabia tantos versos da Bíblia? Não, de forma alguma. Sabia um ou outro. E olha aí, como é importante. A gente pega, mas aí tudo vai por disciplina, não é? Sim. Uma semana é tempo suficiente para aprender um verso. Com certeza. Uma passagem, né? Às vezes a gente pega 6 versos, 8 versos e aprende e consegue aprender em uma semana. Então, olha, aproveite essa semana. Se você ainda não aprendeu, aprenda esse verso. É 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Então, vamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade,
para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Que as nossas almas sejam purificadas através da obediência à palavra de Deus. Amém. Nesse momento, teremos a palavra do Senhor. Que a igreja seja abençoada, que a sua casa seja abençoada. Deus te abençoe. Bom estudo. Olá, bom dia para você. Bom dia, pessoal de casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos acordou mais uma manhã. Porque temos o privilégio de poder abrir a Bíblia, estudar as mensagens de advertência, de vida, de solução que Deus tem nos dado. De solução. Quantas vezes o povo de Israel deve ter ouvido as mesmas advertências que estamos ouvindo agora? Quantos acontecimentos o Senhor Deus, na sua misericórdia, deve ter permitido para relembrá-los que o fim estava próximo, que sua situação estava chegando ao final, ao último momento da história daquele povo. Mas quantas vezes o povo não deve ter ouvido? Deixava passar, um detalhe após outro, como se, isso sempre aconteceu. Aí chega a hora que acontece o que nós vimos hoje. Pegue o seu livrinho. Eu espero que você esteja estudando em nome do Senhor. Eu espero que você esteja dando valor a estes momentos que o Senhor Deus tem nos dado. Veja, 24 horas, todos os dias. É a mesma coisa que Deus dá para todas as pessoas no planeta todo. O Senhor Deus dá 24 horas para o branco, para o preto, para o culto, inculto, para o empregado, para o empregador. Todas as pessoas, elas recebem o mesmo presente de Deus. Podemos viver em países separados, mas esta parte, podemos ter condições diferentes, mas esta parte da vida, todos recebem o mesmo, a mesma quantidade, 24 horas. Se você lutar com Deus para que tenha suas prioridades sendo vistas e colocadas no lugar certo, a vida muda. Portanto, acordar um pouco mais cedo para que você possa estudar, ou então tirar um tempo durante o dia para que essas mensagens sejam mantidas dentro da mente, faz toda a diferença para a sua história de vida. O povo de Israel deveria ter feito isso, né? Hoje o nosso estudo, o toque da fé, capítulo 36 do livro Desejado de Todas as Nações, foi trabalhado, foi ajustado com Jeremias 39 a 41, que este assunto está em Lucas 8, do verso 40 a 46. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz? Capítulo 39, um dos capítulos mais tristes da história de um povo que nasceu para crescer, para ser rei. Um povo que deveria ser o melhor e mais poderoso povo da terra. No entanto, eu quero relembrar você como foi ontem. Francinaldo já está com o material aí. Ele vai colocar agora os slides de ontem. Então, antes disso, vamos dar uma olhadinha antes de começar capítulo 39 da Bíblia. Vamos dar uma lembrada. Você se lembra que nós estudamos isso? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o pedido do Senhor. Deus já fez esse pedido. Deus já fez esta promessa. Esse pedido de Deus está envolvido numa promessa. Ele diz, venha que eu vou te aliviar. Venha que eu vou resolver o seu problema, não é? Essa é a promessa de Deus. Pode passar, filho. O Senhor Deus, na sua misericórdia, também diz que o fardo dele é suave, que a carga dele é leve, não é? Ele disse que nos ensina que somos chamados ao serviço enquanto durar a vida. Nosso Pai Celestial tem 1000 maneiras de resolver nossas questões. Onde nós vemos somente uma saída ou nenhuma, Deus tem mais de 1000. Não é tremendo isso?
Portanto, confie no Senhor, Ele sabe como resolver. Quando Deus disser não para uma coisa, Ele sabe por que está dizendo, né? Esse é um dos textos mais bonitos ali, ó. Redenção é o processo pelo qual a alma é preparada para o céu. Esse preparo implica conhecer a Cristo. Significa emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridas na escola do príncipe das trevas. Não existe como luz e trevas viverem juntas. O Senhor Deus disse, é preciso uma ir embora para que a outra aconteça. É assim na vida, né? Aí o Senhor Deus diz que Ele dá a paz perfeita, não como o mundo a dá, a dele, a paz verdadeira, né? Ontem nós estudamos um pouco sobre os recabitas, lembram dessa situação? Que povo interessante, né? Eles eram fiéis aos princípios. Esse o meu maior desejo, que o Senhor Deus trabalhe assim no meu coração, que os alunos da Escola de Profetas, que você que representa a Igreja de Deus na Terra, você que está nos ouvindo, tenha esse princípio de dizer, ainda que a terra, que caiam os montes, ainda que a terra se transtorne nos meios dos mares, eu não vacilarei diante do que eu propus com o Senhor. Manter a palavra é uma coisa muito séria. Nós não somos movidos por circunstâncias. Se a circunstância é assim, eu faço assim. Não, nós somos movidos por princípios. Lá estavam os recabitas vivendo dentro do princípio, não da circunstância, não é? O valor da temperança, grande valor da temperança. O Senhor Deus os usou como exemplo para Israel, né? A maneira como eles viveram era um exemplo. O Senhor Deus também nos falou ontem sobre a semente, sobre o grande semeador semeando a semente na beira do caminho. Semeador é Ele, a semente é a sua palavra, que cai em diferentes solos, que sejamos aquele solo que frutifica 100 por 1, que nem os problemas da terra consigam nos tirar daquele tremendo trabalho que Deus tem feito, grande trabalho de nos mover, de nos trabalhar, que as angústias do mundo, os espinhos, não venham nos sufocar, que os passarinhos não comam a sementinha que cair, que qualquer coisa não venha tirar da nossa mão o que Deus tem dado para ser uma árvore frutífera, grande, de grossos galhos, onde pássaros de altos voos possam se agasalhar bem. O Senhor Deus também nos ensinou sobre as mulheres que o ajudavam. Lembra que até Joana comentou ontem, havia uma chamada Joana, né? Avante, não se esconde a luz, né? Também nós estudamos sobre esse momento. Conseguem imaginar que coisa tremenda que deve ter sido? Como é que deve ter sido isso? Uma grande tempestade, o Filho de Deus dormindo dentro do barco, né? Diz que o barco era açoitado para todos os lados e então Jesus se levanta e Ele ordena. Eu gosto muito de prestar atenção nas palavras que são usadas. Ordena os ventos e a chuva que pare. Olha que coisa tremenda, mas quem é esse? Que até os elementos da natureza Ele dá ordem. Este é o nosso irmão mais velho, o representante de nossa raça no céu, aquele que nos está ligado por laços eternos, o redentor de nossa vida, não é? E quando ele chega lá do outro lado, lá vai ele de manhã cedinho, chegando ali no espaço onde ele encontrou os endemoniados de Gadara. Lembra disso? Nos Gerasenos, lá estava Jesus, tendo um momento tão terrível, um momento tão sério. Irmãos, eu quero só dar uma relembradinha no material de ontem, para que você possa compreender a seriedade deste momento da dor, do sofrimento de ser morada de demônios, né? Ser espaço onde Satanás e seus anjos habitam. Que triste, que coisa mais miserável, né? Não era para ser assim. Agora, estas pessoas que estavam criando porcos, poderiam criar porcos? Poderiam? Por que é Jerusalém que você ouve e não muda? Por que você sabe o que é errado e não tira isso da sua vida, Jerusalém? Por quê? Porque o Senhor Deus tem tantas mensagens, uma após outra, está mais do que provado que o mal não presta. Por que continuar nele? Fala, não, é por causa da natureza miserável que nós temos. Mas a natureza humana, ela pode ser transformada pelo poder do Senhor, se nós nos aproximarmos a Deus. Quanto mais oração, mais poder. Estamos diante de um momento tão sério da história da Terra. Não precisava ter passado por essa situação, essa vergonha, né, de pessoas estarem endemoniadas por ações delas mesmas. Aliás, toda vez que alguém está endemoniado é por causa de alguma ação, esse
que ela permitiu que Satanás fizesse, né? Os que haviam sido instrumentos do príncipe das trevas, porém, o Senhor Deus transforma em instrumentos da luz, né? Instrumentos do Filho de Deus. Esse deve ter sido um momento não só terrível por os discípulos terem corrido, todos eles saíram correndo, Jesus ficou sozinho com a mesma perfeita paz que ele estava no momento anterior. Mesma paz. Que coisa tremenda, Jesus não tinha esses açoites de temperamento, mudança de temperamento, mesma paz, lá estava ele. Senhor, como eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu comportamento, né? Hoje nós vamos ver então a grande Babilônia. Irmãos, o Iraque hoje, o que a gente sabe do Iraque foi a Babilônia, vocês sabem disso? A Babilônia antiga é o que é o Iraque hoje. Vocês viram a grande tentativa que houve de acabar com o Iraque? Ali estavam os últimos resquícios, né? Ainda tem alguma coisinha do que foi a grande Babilônia, o reino de Nabucodonosor. O povo de Israel, que nasceu para ser o maior povo da terra, lá estava agora sendo preso, né? Sendo levado. Que imagine a cena, imagine o sofrimento, imagine a angústia deste momento, que angústia um povo deve ter passado, não só por ter sido preso, mas principalmente por saber que foram presos por causa de seus próprios pecados. Um povo que nasceu para ser a luz do mundo, para ser a cabeça e não a cauda, para ter um comportamento e um posicionamento diante do mundo que fossem testemunhas do Senhor, agora tornando-se espetáculo dantesco diante do Senhor Deus do universo. Que triste. Infelizmente, toda vez que damos ouvidos a alguma coisa que Deus diz não, este é o fim do povo. Agora imagine, a última coisa que Zedequias viu foi o quê? Antes de perder os olhos. A morte de quem? De seus filhos. Vocês podem imaginar isso? A última coisa que o homem viu. A morte de seus filhos. Não adianta, a tua atitude, a tua ação vai ser um presente de herança para quem vem após você, para quem convive contigo. Ele poderia ter mudado essa situação? Sim ou não? Quem é que estava preso, jogado num calabouço, enquanto ele estava ali sendo preso? Quem foi que avisou tantas vezes que isso aconteceria? Quem foi? Jeremias. Tarde demais soltaram Jeremias. É assim que o diabo faz. Até uma terra, um pedaço de terra foi dado a ele, não foi? Ele foi ouvido quando já não mais adiantava. Que pena, né? Mas esse é o trabalho do profeta. O profeta não tem que se preocupar se alguém está ouvindo ou não. Ele tem que fazer o que tem que fazer. Esse é o grande trabalho. O grande trabalho é este, de fazer o que tem que ser feito, ainda que vá preso, ainda que seja colocado em um espaço terrível. E vocês viram o tipo de situação que nos foi apresentado no capítulo 41? Vocês viram? Eu quero que vocês abram sua Bíblia. Você que está em casa, aproveite a chance de estudar a Bíblia com explicação. Isso é tão importante, tá? No capítulo 40, Jeremias é libertado, posto em liberdade, né? Deram-lhe um sustento para o caminho, um presente, e o deixaram ir. Que coisa, né? O grande presente de Jeremias era outro. Mas no capítulo 41, nós estamos vendo aqui uma saga de tremendo de uma exposição de traidores traindo. Gente sofrendo, levando outros a sofrerem. O fim daqueles que se colocam no caminho de Satanás. De certa forma, isso é endemoniamento também. Sim ou não? Não precisamos ter ali situações que alguém espume e se jogue no chão. Eu estou querendo muito que chegue o capítulo 42, que vai ser... deixa eu ver se nós vamos estudar isso amanhã. Deixa eu dar uma olhada, sim, amanhã. Para que você possa entender qual é o fim de quem se comporta e quem age de acordo com... Não existe outra saída. De acordo com Satanás, seu final sempre será de tristeza e de miséria. Ao encontrar-se com Jesus, é sempre benefício e tranquilidade. O que é encontro com Jesus? O que é isso? Pare para pensar, o que é um encontro com o Senhor? Jesus está saindo, então, voltando de Gergesá. Não foi isso? Capítulo 36. Vamos entender o que foi que aconteceu. É a costa ocidental. Jesus encontrou, então, uma multidão
para o receber e saudaram-no com alegria. Peraí, Jesus vivia sempre rodeado de uma multidão? Sim ou não? Então vamos ver aqui um contraste interessante. Jesus está saindo de Gerges, caminhando, não foi isso? Era ou não era? E a multidão o recebeu com alegria. E Jesus sabia como lidar com muita gente. Essa é uma outra coisa importante para um missionário. O maior missionário que já teve na terra foi Jesus. O pai só tinha um filho e o transformou em um missionário. Não foi isso? Um missionário é a maior profissão da terra. Não existe algo maior do que isso. O próprio Jesus disse que abaixo do trabalho dele, o maior trabalho é de um missionário. Então olha que coisa tremenda. Lá estava ele indo no meio daquela multidão, permaneceu por algum tempo ao redor do lago, e lá estava ele ali curando, dirigindo-se à casa de Levi. Não era isso que ele estava fazendo? Lá estava Jesus indo. E então, o que aconteceu no meio do caminho? Uma coisa interessante. Ali o achou Jairo, príncipe da sinagoga. Não era ninguém pequeno, era alguém grande, né? Esse judeu foi lá ter com Jesus e disse: Senhor, minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E então Jesus partiu imediatamente com o príncipe. Olha a cena, imagine as palavras que foram usadas aqui. Jesus vem andando aquela multidão e ele partiu imediatamente com o príncipe, não foi? Olha, imagine a cena, ali está Jeremias foi libertado, agora passa para a próxima cena. O que aconteceu no meio do caminho? Lá está Jesus andando. Quando ele parte imediatamente, ele é detido no meio da multidão. Não é isso mesmo? Aquele povo apertando ele, aquela gente andando. E aí, no meio do caminho, ele ouve alguém dizer assim para Jairo: não importunes mais o mestre. A tua filha faleceu. Que palavra tremenda, né? Só que antes disso, Jairo estava impaciente com Jesus. Estava ou não estava? Eu quero que grave na sua cabeça esta palavra. Jairo estava impaciente. Quando ele viu que Jesus se demorava entre um e outro, conversando no meio daquela multidão, eu estou falando que a minha filha está doente. Eu estou falando que a coisa é difícil. Por que ele anda andando mole desse jeito? Diz que ele se impacientou. Quero dizer uma coisa para vocês, que às vezes as pessoas não compreendem a liderança. Quem que estava na liderança? Quem estava, irmãos? Jairo pensava que era ele. Quando nós estamos com um problema, a gente acha que a gente é que está na liderança, que tem que ser feito do jeito que nós entendemos que é assim a saída. E não era desta forma. Não era não. O Espírito de Deus estava dizendo para Jesus o quanto ele devia estar andando. Olha a cena. Jesus está vindo, caminhando, um e outro aqui aparecendo, uma e outra pessoa para ele curar, e Jairo andando: meu Deus, a minha filha está doente, e o coração de Jairo está impaciente, e alguém chega ali e diz: não incomodes mais. E Jesus fez o quê? Ouviu, e virou para ele e falou assim: gente, estas palavras, exatamente como ele falou quando ele viu, olha, o ansioso pai impacientava-se com a demora. Jesus, porém, compadeceu-se do povo, detinha-se aqui e ali para aliviar algum sofrimento ou confortar um coração turbado. Avante. Quando ainda em caminho, o mensageiro chegou abrindo passagem por entre a multidão, levando a Jairo a notícia do falecimento da menina, dizendo ser inútil incomodar mais o mestre. As palavras foram ouvidas por Jesus, e Jesus vira para ele e diz: não temas, disse ele, crê somente, e sua filha será salva. Gente, que coisa mais linda de se ouvir. Jesus estava numa multidão. Vocês já estiveram numa multidão? Já ou não? Uma multidão tremenda, uma quantidade muito grande de gente. É fácil ouvir uma pessoa sussurrando no ouvido da outra, mas Jesus ouve. Fica tranquilo, Jesus ouve. E ainda virou para Jairo e disse: não temas, crê somente, sua filha será salva. E continuou andando. Foi isso ou não foi? Enquanto Jesus está caminhando, lá vai ele, de repente, olha, imaginem o 3D desta cena, tá? Jesus está aqui, aquela multidão, e Jairo falando, vem o servo, mas vem uma mulher também caminhando, que ela não podia estar no meio da multidão. Havia uma mulher que era considerada imunda por 12 anos. Ela não podia chegar perto de pessoas e nem ninguém abraçá-la. Podem imaginar esta cena de alguém por 12 anos que não podia ser tocado, que não podia, nem o marido podia tocar, nenhuma pessoa, porque ela tinha um fluxo de sangue. Vocês sabiam que era assim a condição dela?
Não sabiam? Era uma doença muito parecida nos resultados com a lepra. Nenhuma pessoa podia chegar, ela era considerada imunda. Ela não podia deitar-se na mesma cama com seu marido, não podia abraçar seus filhos, ela não podia estar junto com família, mas ela fez algo que poderia ser passível de tomar pedrada. O que ela fez? Ela pensou assim: ai, eu preciso ir até ele. Eu tenho que ir. Gente, por causa dessas pessoas, eu fico pensando que alegria viver no meio de gente que crê assim, que acredita dessa forma. E ela começou a pegar espaço no meio de gente que ela não podia tocar. Vocês acham que ela tocou em outras pessoas? Sim ou não? E por que nada aconteceu com ela? Pensem, queridos. E ela foi ali, ó. Por que não aconteceu a cura com ela? Ela tocou num monte de gente, filha. Mas de repente, aquele vai passando, ela, ele vem vindo, mas ele não vai me dar importância. Eu já gastei tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha, eu vou passar. E aí então ela imagina aquela mulher, que eu não sei nem o nome. Aliás, eu vou ter muita gente sem nome que eu vou encontrar no céu, sabe? Que fizeram uma diferença tremenda na história de Jesus e na minha história. E ela vai e ela toca num pedaço da roupa dele, o corpo dela é mudado na hora. Ela sente na hora que se estanca o sangue. Você pode imaginar um negócio desse? E então ela fica ali e fala: ai, meu Deus, obrigada. Jesus para. E olha para os lados. E faz uma pergunta que ele já tinha resposta. Qual foi a pergunta? Quem me tocou? Aí o pessoal começa a dar risada. Irmãos, multidão barulhenta sempre é boba. Gente, na frente de Jesus não se pode fazer perguntas bobas. Senhor, tanta gente te envolvendo aqui, o Senhor diz quem te tocou? Jesus deve... Eu imagino o céu olhando as nossas conversas. Como deve ser o céu observando as nossas considerações? Eu senti que de mim saiu o poder, disse Jesus. Aí o pessoal para. E ela então nessa hora fala: puxa vida, irmãos, como eu queria ter tempo para falar o que é isso, de mim saiu o poder. O que é isso? O que é isso, de mim saiu o poder? Irmãos, o poder não estava no amuleto que era a roupa dele, não pense isso não. Tá bem? Não é que essa coisa que existe por aí, essa maluquice, essa superstição que é da roupa de Jesus, um pedaço da cruz, um pedaço que disso tem poder. Não tem poder, nada disso. Não tem. Foi a fé daquela mulher que ao chegar em Jesus, Jesus percebeu na hora. A fé do Senhor encontrou-se com a fé daquela mulher. O poder de Jesus entrou em contato com a necessidade dela. E aquela mulher ficou boa na hora. E ela viu que não tinha como escondê-la. E aliás, eu posso dizer uma coisa para vocês? Na verdade, tinha como esconder sim. Quem é que ia saber disso? Mas ela era honesta. É outro detalhe da cura. Honestidade. E ela falou: fui eu. Ela já sabia o que podia receber se alguém dissesse: você teve coragem. Você pensa que ela não era uma pessoa conhecida? Ela tinha gastado todo o dinheiro com os médicos dali, as pessoas sabiam que aquela mulher era uma mulher proscrita. Fui eu, Senhor. Não é interessante a honestidade? A honestidade é uma coisa linda, não é? Sim ou não? E por ser honesta também foi um dos veículos da cura? Foi um dos veículos da cura, senhores? Foi. Imagina a cena. Aí o Senhor Deus disse: vai, a tua fé te salvou. Vai em paz. Disse para ela: que coisa boa, Senhor, diga isso para nós queremos isso. E aí ele vai andando, não vai? Quando ele chega, lembra, Jesus tinha encontrado a multidão bem feliz, não tinha? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Ele tinha encontrado a multidão no início, quando ele sai de Gérgesa, feliz, ele estava incontente. Agora ele vai chegando na casa de Jairo e fica chateado com a multidão. Por que Jesus fica feliz antes e fica triste agora? Olha o que diz aqui, ó. A presença da multidão e o tumulto feriram o Espírito de Jesus. Por quê? Por causa da atitude deste povo. A nossa atitude determina como é que aquilo chega ali. Por que a multidão estava com um problema? O pessoal ao redor ali, vocês sabem que naquela época havia um grupo chamado as carpideiras. Quantos de vocês já ouviram falar disso? Carpideiras eram mulheres contratadas e pagas para chorar. Que coisa terrível, não é? Quando alguém morria, elas iam até lá e ficavam chorando. Aliás, eu ainda conheci um grupo assim, de carpideiras. Na Bahia,
na cidadezinha bem pequenininha onde eu nasci. Eu nasci numa cidade chamada Barra, perto de Bom Jesus da Lapa, lá no fim do planeta. Foi essa cidadezinha onde eu nasci. Na verdade, eu nunca vivi lá, mas eu nasci ali. Então, quando uma pessoa morria, mulheres vinham muito de longe para chorar com a família. Elas passavam a noite toda chorando. Tinha gente que esperava só alguém morrer para exercer o seu trabalho. Elas gostavam disso. E lá estava aquela multidão ali. E aí Jesus faz o quê? Ele diz assim, a menina não está morta. Ele diz o quê? Dorme. Mas eu vou acordá-la. Agora te assuste. O pessoal riu dele. Aí Jesus os dispensou. Aliás, Jesus dispensa quem não crê nele. Só quem pôde entrar? Quem pôde entrar, irmãos? Que beleza, só quem crê, né? Fica aqui junto comigo, vocês vão presenciar um milagre. E então Jesus vai e fala para a menina, né? Uma coisa bem bonita. Jesus vai ali, menina, a ti te digo, levanta-te. E um poder entrou no coração da menina, no corpo dela. E ela se levantou, imagina a família abraçando. Só que Jesus fez um outro detalhe interessante, que ele sempre faz. Tudo de Jesus termina em? Comida. Dê comidinha, menina. Dê comida a ela. E aí mandou que ela comesse, né? Irmãos, que coisa interessante. Eu quando penso nas coisas do Senhor, eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo, quantos detalhes, quanto cuidado o Senhor Deus teve para deixar estas mensagens escritas para nós, descritas para nós. A mesma virtude que entrou no corpo da mulher com fluxo de sangue, havia entrado no corpo daquela menina morta. Morta para essa vida. Mas Jesus só a despertou porque ela era uma menina salva. É isso mesmo que você está ouvindo. Quando aquela menina recebeu de Deus virtude para levantar-se daquele leito de morte, ela estava recebendo antecipadamente o que vamos receber, os que morreram em Cristo, quando Jesus voltar. Por isso que Jesus disse, os que dormem em Jesus, não é isso que ele fala? Os que dormem em Jesus, ouvirão a sua voz, igual a menina ouviu, e despertarão. Não é isso? O que aconteceu com essa menina foi isto, ela já era de Cristo. Entende o que eu estou lhe dizendo? Se ela não fosse de Cristo, não teria ressuscitado. Vocês conseguem entender esse tipo de coisa? Quais que foram ressuscitados no tempo de Jesus? Vamos lá. Lázaro. Já era de Cristo ou não? Sim, ele era de Cristo. Por isso que Jesus o ressuscitou. Filho da viúva de Naim. Quem mais? Essa menininha. Olha quantos detalhes interessantes. Pessoas que estavam na época de Jesus prontas para a redenção. Não é interessante? Por isso que quando Jesus foi até elas, conseguiu fazer por elas o que fará na sua volta com aqueles que morreram em Jesus. Olha como é interessante, como é importante estar com Jesus, permanecer com Ele. E foi isso, meus irmãos, que infelizmente o povo de Israel não levou em conta. Meu povo, nosso povo, não fez como deveria fazer. Nosso povo não tomou na mão o trabalho que deveria tomar, né? Não fez o que deveria fazer, não se posicionou como deveria. E eu queria fazer um apelo para você agora. Que em nome de Jesus fosse nosso tempo de luta, de pedir, Senhor, faça em mim, faça o teu trabalho em mim, Senhor. Realiza a tua obra de redenção na minha vida, no meu coração. Me ajude, Senhor, com as misérias que eu tenho e que sou, para que eu consiga crescer na tua graça. Hoje não teve hino para iniciar, vai ter hino para finalizar. Eu preciso mostrar algo para vocês agora. Meus irmãos, que triste a situação de Israel. Nunca mais deixaram de ser escravos. A escravatura é uma das tristezas, uma das angústias piores que alguém pode passar. Uma das misérias maiores. Mas a escravatura do pecado é a pior de todas. Porque a escravatura do pecado não só tira a dignidade, como também tira as chances. Como? Tira as chances de vida eterna. Não é? Ali estavam duas pessoas no meio de um povo condenado. A filha de Jairo. Olha que coisa interessante. E aquela mulher com fluxo de sangue.
que não eram escravos do pecado, eram servos de Jesus. Esse é o grande pedido. Pode colocar, Francinaldo. Eu queria que agora você pensasse na letra desse hino, que você tivesse a chance de poder cantar esse hino e pensar na beleza deste momento. Lamento de Israel. Lamento. Lamento de Israel. Pode colocar, filho, não tem problema. Pense nisso aqui. Esse é o mar de Tiberíades, tá? Esse coisa no meio vai ficar aí, ó? Não, né? Vai sair. Ah, ok. Olha lá. Presta atenção nisso. Isso é um pedacinho de lá do lugar, tá? Para que você possa observar junto. Ando em cativeiro, te levarão de Sião. Pode cantar, gente. E os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel no lamento só, talvez Deus se lembre dos dias de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma pessoa, nem mesmo Caim ou Satanás e seus anjos, precisavam ter perdido a salvação. Ninguém. Há poder no Deus eterno para nos salvar, para cuidar de nós, para nos retirar de onde estamos e nos trazer para
onde deveríamos estar. Fomos levantados como povo santo do Senhor, como povo salvo do Deus eterno. É a nossa chance agora. Ore pela tua casa, clame pela tua casa, vá em direção ao Senhor. Um toque do Senhor na sua vida, na sua história. Agarre-se no poder de Deus, para que o Senhor Deus não faça de você um espetáculo ruim para o universo. É a hora agora de você ser levantado como um troféu diante do Senhor. Eu vou me ajoelhar com você, com a sua casa, com a sua história, pedindo a Deus que na misericórdia dele faça no nosso Israel, na nossa igreja, neste povo, a bênção, a grande bênção que ele pretende e que vai fazer com quem permitir. Vamos orar.